Fala aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Chega aqui que a gente vai pra mais um episódio desse animezinho aqui que tá, ó, gigantesco, mano. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. A história começa com aquele clássico flashback, tá ligado? Aquela vibe de que tudo começou há um tempo atrás e aqui a gente vê a Akane e a Himari, mano. As duas são super diferentes quando era criança, sendo que uma é o tempo todo estudando e a outra só quer saber de diversão, mano. Só quer saber de se divertir. Aquele famoso período que tu é criança e não quer saber de mais nada, só brincar, velho. A Himari chama a Akane pra assistir um programa de TV, mas claro que quem manda na vida da Akane são os livros, né, mano? Ela não sai e não para de estudar, velho. Então ela manda a Himari com calma que não tem tempo pra isso, porque ainda tem que estudar. Ela nem se importa saber o que é, mano, ela só tá focada ali no estudo e ponto. A Himari com aquele jeitinho todo animado e persistente insiste pra caramba e ainda oferece um docinho de morango. Toma milkshake de morango. Não, é muito cremoso. Prometendo que se ela for por aquele caminho mais longo, a Akane vai poder pegar o melhor de todos os doces. Ela até tenta resistir, mas a tentação fala muito mais alto. Ah, docinho pra criança? Esquece. Bolo de morango. Quem que resiste a uma promessa dessa? Não tem como. Aí a cena volta pro presente e lá vem a Himari com uma pergunta direta. Akane, por acaso tu tá gostando do Saito? E ela logo responde negando com todas as forças que existem que isso não é nem um pouco possível, não tem como ela tá gostando daquele cara. E ela fala, por que você tá perguntando isso? E aí que a Himari, toda emocionada, revela que ela tá gostando dele, que ela tá apaixonadinha pelo Saito. Aí ela começa todo aquele negócio de como ele é incrível, maravilhoso, biribi, barabó, que todo mundo sabe qual é que vai terminar. E aí no final das contas ela pede que a Akane ajude ela a se aproximar dele. E claro, como a melhor amiga da menina, ela fala que vai ajudar e logo manda real. Que o que exatamente ela espera que ela consiga fazer. A Himari meio tímida diz que só quer conhecer melhor o Saito. E claro que a Akane topa ajudar, né? E a cena corta pro Saito em casa, tranquilo, fazendo as coisas dele, quando ele percebe que tem uma stalker ali, mano, vigiando ele o tempo todo e filmando tudo. A Akane fica só de olho pra tudo que tá acontecendo pra tentar tirar qualquer informação de qualquer canto possível. Ela já começa até a fazer um interrogatório ali, perguntando se ele tem algum tipo de garota que ele gosta, o que ele gosta de comer, e mano, o cara vai meio que tipo respondendo sem entender muito por que ela tá perguntando aquelas coisas do nada agora. E aí logo no dia seguinte a Akane já vai soltando todas as informações pra Himari. Ah, o que ele gosta de comer, um monte de coisa para pá, e ela, mano, vai ficando, nossa, obrigado, você é maravilhosa. E já começa a correr atrás de fazer as coisas que o nosso prota gosta. Mais tarde, quando a Akane chega em casa, ela solta pro Saito que hoje eles vão comer peixe. Mas é então que o nosso prota olha meio desconfiado e pergunta, ué, a gente não ia comer carne? Quando é que eu vou comer aquilo que você me prometeu de novo? A Akane responde que vai cuidar da carne. E os dois saem pra comprar tudo o que for necessário pra fazer o negócio então. Enquanto vão até o mercado, a Akane toda nostálgica fala, essa parte do dia favorita me lembra da infância, quando ela ficava esperando a comida que a mãe fazia. O Saito sem paciência nenhuma solta. Bom, isso não tem nada a ver comigo. Zero empatia, tá ligado? Nosso prota zero empatia, não tá nem aí, cagou pra tu. Como você é burro? Depois que eles compram, ela prepara, o cara fica impressionado porque tá muito bom. E ela se sente completamente vitoriosa. Cortando pra um outro momento, a gente vê a Himari com aquele jeitinho que não quer nem perder tempo e manda uma pergunta direto pro Saito. E aí, meu parça, qual que é o teu tipo de garota? A Akane tinha explanado pra ela que o nosso prota não tem preferência, mas a Himari não entrega a fonte da informação. Ela já até desconfia que a amiga não vai soltar o ouro assim do nada. O Saito, com sua mentalidade meio filosófica, responde que ele não acredita nessa história de tipo de garota, porque isso limita o amor, e convenhamos, as pessoas são complexas demais pra colocar rótulo em todo mundo. Até que no fundinho o nosso prota aí tem um pouco de consciência, né? Ele ainda completa que pra amar alguém, tem que conhecer a pessoa de verdade. A Himari com esperança brilhando nos olhos pergunta, mas por acaso você tem interesse em mim? O Saito totalmente perdido só consegue responder com o que você quer dizer com isso? Pô, tá na cara, irmãozinho, tá não? A Himari dá aquele sorrisinho e responde, ah, foi só uma brincadeirinha. É, toda brincadeira tem um fundinho de verdade, filho. Mas adivinha quem que aparece bem na hora pra dar aquele drama na cena? A Akane, obviamente. Como um ninja ela surge das sombras, com aquele ar de eu sei de tudo que tá rolando aqui, tá? E solta, eu sei que você gosta da Himari, Saito. O nosso prota com um bom mestre da arte da negação imediatamente manda um não gosto não.
Mas a Akane com aquele olhar de quem é detetive particular e diz: eu consigo perceber as coisas e você não engana ninguém, meu querido. Pensa naquele momentozinho de tensão onde você fica meio vendido na situação? Exatamente. E voltamos a um pouco da Akane Stalker, mano. Enquanto o Saito tá lá embaixo, tranquilão, jogando videogame, ela decide fazer uma visitinha clandestina no quarto dele. A mulher é ousada, hein? Ela encontra um caderno secreto e, claro, quase abre, mas adivinha, o Saito aparece do nada e ela entra em pânico, tentando dar aquela desculpa esfarrapada de que não tá sendo nem um pouco espiando, não tá acontecendo nada ali, não tá stalkeando o cara, que ela só tava dando uma olhadinha, metendo louco. Ela fala que tava interessada nos livros ali e até pede uma recomendação. Nosso prota meio sacana, sem noção, escolhe um livro gigantesco, nada a ver, sobre história da guerra, mano, que, pelo amor de Deus, cara, quem que lê isso? No dia seguinte, a Akane apresenta esse livro pra Himari e ela decide que vai ler todo ele, só que, cara, ela não consegue entender nada do que tá ali, velho. É então que ela começa a dar as indiretas investidas dela em cima do nosso prota. Ela vai lá pedindo pra ele explicar e ajudar ela a ler o livro. Cara, a mina é pra frente, tá esperta. E o nosso prota, sendo um cavalheiro, um gentleman, ele simplesmente ajuda ela e começa a explicar o livro, ajuda ela a entender o que tá ali. Ele até faz um comentário amigável dizendo que ele deve muito pra ela, porque ela sempre interrompe ele e a Akane quando eles estão começando a tretar. A Himari com um sorrisinho doce solta: foi a Akane que me ajudou quando estavam me maltratando, por isso que ela não é uma pessoa ruim, e ela tenta ao máximo ajudar a amiga. Quando a Himari era menor, ela sofria bullying, principalmente por conta do cabelo dela. E é aí que nosso prota, no momento de sinceridade, analisa tudo que ela falou ali sobre sofrer bullying, principalmente pelo cabelo, e fala que gosta do cabelo dela do jeito que é, combina muito com ela. E é claro que ela fica toda contente, né? Afinal, pô, o cara que ela tá afim tá elogiando ela. Enquanto isso, a Akane tá ali do lado de fora da sala escutando tudo e morrendo de inveja, cara. E a Shinsei, sempre no momento certo e na hora certa, já percebe que ela tá ali e começa a puxar papo. Ela fala que a Himari sempre foi apaixonada pelo Saito e acha que eles poderiam ficar juntos. A Akane, dando um sorrisinho forçado, apenas pensa: a Himari é boa demais pra ele. E no fundo, a Shinsei percebe que, claro, a Akane não quer de jeito nenhum que os dois fiquem juntos. Mais tarde, a Himari tá toda radiante porque finalmente conseguiu conversar com o nosso prota. A Akane fica um pouco contente por ela e até pensa em convidar ela pra ir até a casa, mas ela lembra da situação do Saito. Mas a Himari fica meio triste porque ela sabe que viu a Shinsei se gabando de ter visitado a casa da Akane. E nossa, Akane, meio sem palavra, tenta justificar, dizendo que não é bem assim. A Akane fica meio assim por ter falado que a casa tava bagunçada e a amiga tá meio ali. Então ela fala assim: não, só precisava dar uma arrumada na casa, de convidar alguém e tal, não tem problema você ir não. Mas ela já fica toda arrependida no final das contas. A Akane já avisa o Saito que a Himari vai na casa e ele tem que dar um jeito de ficar escondido no quarto enquanto ela resolve todas as coisas. Quando a campainha toca, ele entra em desespero, tenta até arrumar as coisas ali, se esconder, mas ele não consegue fazer quase nada direito porque elas já começam a entrar na casa. Ele se esconde do jeito que dá em algum canto. Elas entram e começam ali a arrumar as coisas e vão tomar um chá. Durante o papo, a Himari pergunta se ela pode convidar o nosso prota pra sair, porque acha que a Akane tem alguns sentimentos por ele, mas ela responde que não suporta a atitude dele. A Himari, mesmo sem perceber, fica feliz por não ter rivais no amor, mas o Saito por dentro fica triste de ouvir isso. Por algum motivo, o cara acha que não tava mais gostando, não sei o que, tá, tem sentimentozinho sim. É verdade. Na escola, a Himari chega e faz o convite novamente, e a Shinsei pergunta pra Akane se ela tá bem com isso. A Akane tenta esconder o desconforto, respondendo que, bom, a Himari faz o que ela quiser e tomara que ela seja feliz. Mas a Shinsei logo saca que, na real, a Akane também gosta do Saito, ela só tá se negando ali. Naquela noite, o Saito pergunta pra Akane se tudo bem ele sair com a Himari. E a Akane, com um olhar fulminante, pergunta por que ele tá pedindo permissão. Ele lembra ela que na real os dois são casados, tá? Mas ela já solta que ele pode sair com quem ele quiser, porque ela nem sequer é esposa dele de verdade, afinal de contas. No dia seguinte, o Saito começa a se arrumar pra sair, mas antes de ir, a Akane pede pra ele não ir, porque não quer ver ele com outra garota. Ah, toda fofinha, tava com ciúme, só tava se segurando. Ele sorri como quem sabia que isso ia acontecer e revela que já recusou o pedido da Himari. É nisso que a Akane percebe que caiu no bait, e aí o Saito simplesmente convida ela pra ir às compras com ele, lembrando que é o dia deles. Ela, sem jeito, diz que não tá pronta pra sair, mas ele diz que ela tá linda do jeitinho que ela tá, e promete que vai comprar qualquer coisa que ela quiser. Mais tarde, o Saito conversa com a Himari e pergunta por que ela ainda tá falando com ele, já que ele rejeitou ela. Ela, com um sorriso de quem não vai desistir, diz que não vai parar de tentar fazer ele se apaixonar por ela. E parece que já virou costume a Akane tá ali só de escondidinha, escutando tudo que eles estão falando. E baixinho ela solta que ela não vai perder essa disputa. Mas ela já se pergunta o que tá rolando.
E mais importante, o que ela tá falando pra si mesma? Ela nem gosta dele. Será que não gosta não? Duvido. A Himari com todo carinho prepara a comida favorita do nosso prota. E ele totalmente curioso pergunta como é que ela sabe disso. Ela dá uma olhadinha disfarçada pra Akane que claro tenta se esconder como quem não quer nada ali. O Saito diz que já trouxe o próprio almoço, mas a Himari pede com aquele jeitinho todo fofinho dela que pelo menos ele experimenta o que ela fez, né? É o mínimo. O pessoal da sala já começa todo solidário a apoiar a Himari. E no fim o Saito resolve dar uma chance de experimentar. Acontece que pra surpresa dele, meio estranho mesmo, ela decide que vai dar na boquinha dele o negócio. Eu falei, mano, que? A Akane fica incomodadaça com a cena. E já entra no meio dizendo que, pô, ele deveria primeiro comer o almoço dele, sabe? A Himari dá uma zoadinha básica, achando que a Akane tá com ciúmes. E decide que também vai dar comida na boquinha dela. Ah, meu pai, sabe de nada inocente. E a coisa não para por aí não, ela vai dando em cima, real. Ela pede pra ele dar uma força pra ela nos estudos, já que ele é o melhor da turma. Ela até chama ele pra ir na casa dela pra ajudar ela, garantindo que os pais não estarão lá. Já sabe onde isso vai dar, né? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! O Saito lembra que já recusou o encontro com ela antes, mas a Himari com aquele olhar determinado avisa que vai insistir nele até ele se apaixonar, mano. É assim que eu gosto. É assim, pô, tem que ir até o fim. Você não busca não, você busca humilhação, entendeu? E claro, a Akane fica em choque com a audácia dela, mano. Como se não bastasse, a Himari pergunta se o Saito por acaso tem medo de acabar se apaixonando por ela. Mas antes que ele possa responder, a Akane interrompe dizendo que é perigoso pra Himari ficar sozinha com ele, porque no fundo, ele pode acabar fazendo alguma coisa estranha com ela. Ela toda relax diz que não tem problema nenhum e que tá de boa. Tá maluco, tá entregue. No final ela diz que vai decidir entrar no ranking de melhores alunos ali. A Shinsei aparece falando que ela é a terceira melhor da turma. E é aí que a Himari tem a ideia de que todo mundo podia se juntar e estudar na casa da Akane, né? Pra estudar pras provas, garantir que vai tirar uma nota boa, pegar um rankzinho top ali. Então a Akane prepara a casa, coloca todas as coisas do Saito numa sacola plástica e dá as boas-vindas pra todo mundo. Nosso prota, sempre pragmático, pergunta o que a Himari não entende de matemática, mas ela com um sorriso sem graça confessa que não entendeu nada desde o primeiro ano. Tá indo na escola pra existir só, basicamente. Depois de um tempinho ele acaba conseguindo ensinar ela, e ela fica impressionada como ele é um bom professor, tá ligado? Mas a Akane já leva isso pro pessoal. Com aquele olhar competitivo, ela fala, não, eu sou melhor do que esse cara. Enquanto a Himari se aproxima mais e mais do Saito pra continuar os estudos, ele nota que a Akane tá ali, mano, fulminante, olhando tudo que eles estão fazendo, e dá um passinho pra trás, querendo evitar um pouco mais de confusão. A Shinsei, que tava só entediado, sugere uma pausa pra jogar algum jogo. E claro, o nosso prota acaba derrotando todo mundo. Então ele diz que vai ao mercado, mas a Akane com aquele senso de proteção decide segui-lo, para garantir que ele não fuja enquanto tá ganhando. Durante o caminho até o mercado, a Akane elogia a memória incrível que ele tem. Em uma conversa descontraída, ele revela que sempre foi tratado como um esquisitão. Ela, por outro lado, admite que tá com um pouco de inveja dele, porque não precisa estudar tanto. Pô, até eu. Que isso? Quando eles chegam em casa, eles percebem que a Shinsei e a Himari ainda estão jogando. E o prota, com aquela cara de quem já sabe de tudo, pergunta por que a Akane não escondeu o console, mano. Mas ela explica que não teve tempo pra isso. O prota já poucas fala que a pausa acabou. Ele sugere que eles tomem um chá com alguns doces que eles trouxeram e depois, mano, volte aos estudos direto. A Himari toda simpática agradece ele por ter ensinado ela. E já começa a dar um flertezinho, mano. Ela derruba sem querer o chá na camisa, dando aquela leve provocada. Mas o Saito levanta do nada assim rapidão e já vai pegar o pano pra limpar. E ela fica meio surpresa, tipo, como é que ele sabe onde é que tava o pano assim? Ele já fala que foi apenas intuição. A Akane já fala pra ela sair e lá limpar o uniforme antes que comece a manchar. Quando ela sai, ela puxa o Saito de cantinho e já começa a falar que, pô, tô ligado o que você tá fazendo, você tá, mano, se entregando ali pra ela. Ficou todo vermelho quando ela chegou de ladinho ali pra estudar contigo. É o básico, tá batendo o ciúmezinho. A Akane então reclama que ele nunca tentou ensinar ela, mas ele lembra que foi ela quem recusou a ajuda dele todas as vezes. Antes que a discussão começasse a esquentar ainda mais, a casa sofre uma queda de energia e a Akane solta um grito de desespero. O nosso prota vai verificar o disjuntor, mas a Akane completamente apavorada agarra o braço dele, dizendo que ela tá com medo. Numa tentativa de se abrir, comenta que os meninos gostam das meninas honestas, e o Saito, tentando tranquilizar ela, diz pra ela ser ela mesma. Mas ela, com um olhar desconfiado, diz que não tá falando sobre si mesma. Ele basicamente, com aquele ar de sabichão, explica que estavam falando sobre outra garota teimosa e trabalhadora que, embora não fosse honesta consigo mesma, nunca teve más intenções. Papinho, aquele famoso, tô falando de uma amiga. Ele acha que tá começando a entender o que ela pensa e diz que não odeia mais o lado complicado dela, o que faz a Akane sorrir mesmo sem admitir. No dia seguinte na escola, o Saito pergunta a Shinsei se foi ela responsável pela queda de energia,
porque só a casa deles foi afetada, mas ela nega. Obviamente que foi, meu parceiro. A Himari aproveita para pedir lá, mais uma vez, ajuda pro Saito, dizendo que tá com dificuldades para aprender, e sugere que a Akane faça o mesmo, mas ela responde que não precisa. Depois que a Himari sai, ela até fica meio envergonhada, mas ela fala que vai realmente pedir ajuda para ele quando chegarem em casa, o que deixa os dois meio sem jeito ali, meio que pininha, tá ligado? Quando eles chegam em casa, o Saito começa a ensinar ela, e ele apresenta um método todo diferenciado que ele usa para estudar lá, que ela fala, caramba, diferenciado, tá? Visionário. Mas ele também lembra ela que ela pode acabar ficando doente de novo se ela estudar e não parar pra descansar. E é então que ele descobre que, na verdade, ela quer ser médica. E ele pergunta por quê. Ela, com um suspiro, responde que não é da conta dele. Ele insiste querendo saber mais sobre ela. E ela revela que tinha uma irmãzinha pequena que estava sempre doente. Os pais dela trabalhavam duro demais para pagar o remédio dela, e ela sempre se sentiu impotente, tomando a decisão de ser médica para tentar ajudar os outros que tiverem numa posição igual. É bonitinha, tá ligado? Ela tem um propósito bonito. O Prota, com um olhar sério, pergunta onde é que tá a irmã dela, mas ela responde que ela tá em algum lugar muito distante. No dia seguinte, a Akane tá assistindo um programa sobre o vínculo entre irmãos. De repente, nosso Prota percebe que ele é sortudo por ter a irmã dele. O Saito, percebendo que algo não tá certo, conta pra Shinsei que a Akane tá meio pra baixo esses dias. A Shinsei fala que ele poderia levar ela para fazer compras. O Saito então surpreende a Akane e a convida para sair no próximo final de semana. Ela fica totalmente sem palavras e pensa que ele deveria sair com a Shinsei ou com a Himari, já que, enfim, é a irmã dele e a mina que tá afim dele. Mas ele, com um sorriso, diz que vão numa loja de doces e deixa ela completamente empolgada. Só que ela acaba esquecendo o curry que tava fazendo e a comida vai pro espaço, queima, vai de vala. Ela se encontra com a avó dela, que logo prepara tudo que é possível, vestido, não sei o que, pra aquela saia, mano, fique top da galáxia. Que coisa mais linda! No encontro, eles vão pra um karaokê. E na cultura deles, ir pro karaokê só os dois é sinônimo de date, que vai rolar um beijinho. Mas o Saito, com a maior cara de paisagem, garante que não vai rolar nada e que não é um encontro. Depois eles vão a uma loja de limonada. A Akane, com um olhar confuso, pergunta por que ele chamou ela pra sair. Ele diz que ela tava triste e que queria dar uma animada nas coisas. Ela fica um pouco desconfortável, sugere que eles deveriam ir pro lugar que ele gostasse. Mas, cara, você não sabe a ideia errada que tu tá tendo. O cara simplesmente leva ela pra uma loja de suplementos, onde ele se empolga provando todas as amostras de vitamina que tá tendo ali. Aí, ó, olha a ideia de deixar o cara aí onde ele quer. Depois daí eles passam numa joalheria, e a Akane, completamente fascinada, vê um anel lindo. O Saito, vendo a reação dela, pergunta se ela quer comprar o anel, mas ela, com um sorriso, diz que só atrapalharia sua cozinha e que não pode pagar por ele. E é aí que a gente volta para a infância da Akane, quando ela pergunta para a mãe se o anel dela a incomodava. A mãe, com um sorriso tranquilo, responde que o anel é um símbolo de amor e que ela, um dia, quando crescer e encontrar a pessoa certa, vai entender isso. E é isso, esses dois episódios vão ficando por aqui e, pelo jeito, a coisa tá esquentando. Ela tá começando a se soltar, o nosso Prota tá querendo dar em cima também. O que você acha? Você acha que os dois vão ficar juntos ainda no final dessa temporada? Deixa seu comentário aí, mano. Quero saber o que você acha. Larga um like também, aproveita e se inscreve no canal para não perder os novos vídeos e dá uma conferida nesse vídeo que eu tô deixando passando aí na sua tela, beleza? Te vejo lá e até a próxima, meu parceiro. Falou!